aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos, sou seu professor de Biologia. Nessa aula eu quero que vocês fiquem ligados que a gente vai agora estudar biomas brasileiros, a primeira aula, ok? Eu dividi aqui porque tem bastante bioma, bastante biodiversidade para a gente analisar do que a gente encontra no nosso território, ok? Nós vamos falar aqui sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, né, que são as divisões dos principais ambientes, tipo de ecossistemas encontrados no Brasil. E aí eu vou falar um pouco sobre domínios amazônicos, né, domínio de mares e morros, domínio das araucárias, e aí a gente vai finalizar falando sobre o domínio dos cerrados, ok? E os domínios, no caso do Brasil, ele tem aqui alguns domínios chamados domínios morfoclimáticos, considerando as características climáticas, botânicas, hidrológicas e edáficas. Edáfico, pessoal, quer dizer relativo ao solo, ok? Considerando essas características, o geógrafo brasileiro Asis Absaber, tá, considerou a existência de 6 domínios morfoclimáticos em nosso país. Cada domínio é caracterizado por um bioma típico, podendo apresentar outros tipos de biomas em áreas específicas. Então, os principais domínios morfoclimáticos são esses aqui, ó, o domínio amazônico, nós temos mares e morros, cerrado, caatinga, araucária e pradaria. Então, nessa aula a gente vai estar analisando quais são as características de cada um desses domínios e vamos ver os biomas relacionados a eles, as características de clima, de vegetação e principalmente aqui da biodiversidade, não apenas a vegetação, mas também com relação aos seres vivos que a gente pode encontrar lá, principalmente animais, ok? Então, além desses 6 domínios que eu já mencionei para vocês, existem áreas de transição que abrigam biomas com características intermediárias ou que não se enquadram em nenhum desses 6 domínios, que são esses domínios aqui, ó, Pantanal, Mato Grossense, Mata dos Cocais e Manguezais. São áreas aqui de transição que aí não vai estar enquadrado em nenhum desses outros domínios que eu já mencionei para vocês. Então, essa aqui é a distribuição geográfica desses domínios no nosso território brasileiro, certo? E aí a gente vai estar analisando cada domínio e vamos tentar explicar para vocês quais são os estados principais que a gente vai estar encontrando esses tipos de biomas, ok? O primeiro domínio que a gente vai mencionar é sobre o domínio amazônico. A floresta amazônica também é conhecida como Ileia amazônica. Então, é um tipo de bioma pertencente ao bioma mundial chamado floresta tropical, viu, pessoal? Então, nós vamos encontrar no domínio amazônico 49%, ele vai estar em 49% do território brasileiro. 20% de todas as espécies vivas do planeta nós encontramos nesse tipo de ambiente. Aí nós vamos encontrar o domínio amazônico no Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins, Amapá e Roraima. Além das partes do norte do Mato Grosso, e também nós vamos encontrar partes desse domínio no oeste do Maranhão, no nosso estado, ok? E esse tipo de domínio ele é pertencente ao bioma floresta pluvial tropical, que nós já estudamos na aula sobre biomas mundiais. E uma característica desse tipo de floresta é que tem ali, ó, a queda de cerca de 1.800 milímetros, né, por ano, chuva, bastante. Então, a pluviosidade é essa bem aqui, ó, alto índice pluviométrico. E as temperaturas elas variam de 25 a 28 graus Celsius. Também abrange outros países da América do Sul. Nós vamos encontrar o domínio amazônico no Peru, na Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Bolívia. Esses são os países que nós também podemos encontrar a Amazônia. E uma característica dela, por ser pertencente ao bioma de floresta tropical, tem uma característica, é o fato de elas serem estratificadas, ou seja, apresenta estratificação. O que é isso, pessoal? Estratificação quer dizer que a floresta ela tem várias camadas herbáceas. Nós vamos encontrar árvores de pequeno porte, árvore de médio porte, de grande porte e as árvores maiores. Essas árvores com vários estratos herbáceos vai fazer com que ocorra também um microclima. Cada ambiente desse, cada estrato herbáceo vai ter um clima diferente. Ok, pessoal?
Então essa é uma característica do domínio amazônico. Nós vamos encontrar algumas espécies de plantas bem características do domínio amazônico, que é, por exemplo, a espécie Bertholletia excelsa, que é a castanheira do Pará, muito usado pelos povos indígenas, muito aproveitado pelo pessoal daquela região. Pessoal, nós vamos encontrar árvores de grande porte e, por serem de grande porte, essas árvores elas precisam ter uma sustentação maior. Então, as raízes dessas árvores são raízes tabulares, que dão uma maior sustentação. E veja o tamanho do porte das árvores com relação ao tamanho de uma pessoa, né, pessoal? Então, são árvores centenárias, ok? E aí nós vamos ter o exemplo aqui também da seringueira, Hervia brasiliensis, ok? Então, ela é muito utilizada como produto de extrativismo vegetal. No caso da seringueira, é extraído látex, que é um tipo de composto que vai produzir a borracha natural, ok? Nós temos aqui muitas bromélias. O epifitismo aqui, ele é bem característico, ou seja, plantas conhecidas como plantas epífitas ou plantas trepadeiras, onde elas vão se fixar principalmente em regiões como as axilas das árvores, né? Você sabe que na região ali onde sai a emissão de um galho, existe ali, na junção dos dois galhos, tem a região axilar. E aí naquele local, de repente, um pássaro pode deixar cair uma semente de uma planta, que pode ser uma bromélia. Ali uma bromélia vai nascer. E aí nós vamos ter o exemplo de epifitismo, né? Que é um tipo de inquilinismo, só que dentro do reino vegetal. Ok? E aí nós temos algumas espécies como a preguiça real, o macaco-aranha ou o cuatá, que pertence ao gênero Ateles. Ok? Nós temos o exemplo do macaco-aranha, que eu já mencionei para vocês, e o jacaré-açu, também, que é um dos maiores répteis que nós podemos encontrar nesse ambiente. Ok? Nós temos o exemplo do maior peixe de água doce, conhecido como pirarucu. Ok, pessoal? Também é uma espécie do domínio amazônico. O poraquê, conhecido como peixe elétrico. E esse ambiente, ele sofre, um dos problemas que pode afetar o domínio amazônico é o desmatamento. Como vocês já sabem, como ela pertence à floresta tropical, o solo, quando você tira o extrato herbáceo, o solo ele sofre empobrecimento, pode sofrer também o processo de lixiviação. Por quê? Quando você tira a vegetação, o solo vai ficar mais exposto às chuvas. A chuva, ela lava o solo, leva os nutrientes desse solo, fica mais pobre ainda, ok? E nós vamos encontrar alguns ambientes pertencentes ao domínio amazônico que, por exemplo, tem algumas características diferentes. Por exemplo, tem locais do domínio amazônico que tem um ambiente mais alagado, é chamado de igapó, ok? E nós temos também um ambiente onde o solo vai ser mais arenoso, que aí é chamado de capinarana, ok? E ainda tem um outro ambiente que a gente pode encontrar no domínio amazônico, que é o Monte Roraima. Fica na fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana. Também pertence ao domínio amazônico. Agora, falando do domínio de mares e morros. O que é o domínio de mares e morros? Também é chamado de domínio atlântico. É lá onde nós vamos encontrar a Mata Atlântica, ok? Seu principal bioma é a floresta atlântica, que também é chamado de floresta pluvial costeira, ou Mata Atlântica. Então, nós vamos encontrar montanhas e planícies. Nós vamos encontrar esse domínio em montanhas e planícies costeiras. Ou seja, vai ficar aqui na costa do Brasil, ok? Principalmente ele vai sofrer influências marítimas. Esse aqui é uma imagem que pode mostrar, por exemplo, como é que era esse tipo de domínio de mares e morros na época em que os portugueses chegaram e como é que ele está atualmente. Então é um ambiente, um bioma brasileiro que sofreu bastante o processo de exploração. Já começa aqui com a exploração do pau-brasil, né? Como vocês já sabem, quando os portugueses chegaram, uma das primeiras formas de exploração foi o pau-brasil. Tanto é que esse tipo de espécie está em processo de extinção, infelizmente.
Calcula-se que restam apenas 5% da floresta original na Mata Atlântica. Uma característica que é comum à floresta amazônica também é o fato de que as árvores são perennifólias e latifoliadas. Lembrando, perennifólia quer dizer que as folhas não caem ao longo das estações do ano. E latifoliada quer dizer que são folhas largas. Essa é uma característica das florestas aqui do domínio de mares e morros, que é também conhecido como Mata Atlântica. Vegetação arbustiva mais densa, ou seja, as árvores de pequeno porte, ou seja, os arbustos, têm maior quantidade, então vai ser mais denso. Ok? Grande diversidade de epífitas, plantas que ficam penduradas nos troncos das árvores. E uma das espécies que a gente já mencionou aqui para vocês, que pertence ao domínio de mares e morros, pau-brasil. Nós temos aqui o jacarandá. Tem outro exemplo aqui do jambo, muito conhecido aqui. Nós temos o jatobá, araponga, que é um tipo de ave muito característica da floresta, no caso da Mata Atlântica. Inclusive, os machos, eles durante o processo de acasalamento, o canto dessa ave é muito característico desse ambiente aqui de mares e morros. E nós temos alguns animais como mico-leão dourado, macaco monocarvoeiro. Neste domínio também são inclusos os biomas de restinga e manguezais. Lembrando que a restinga é aquele tipo de vegetação que a gente vai encontrar próximo às praias, ok? E os manguezais são aqueles ambientes conhecidos como verdadeiros berçários marinhos. Muitos animais do ambiente de água salgada vão colocar os ovos, vão colocar os seus ovos nesse ambiente. Ou nós temos exemplo de animais ducícolas, ou seja, peixes de água doce que também vão para o ambiente de mangue também para se reproduzir. Então é um ambiente que tem uma grande biodiversidade. Agora falando do domínio das araucárias. As araucárias, também conhecida como floresta das araucárias, né? Ela fica entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É conhecido como floresta, ela vai pertencer ao bioma floresta subtropical mista, ok? E essa é uma característica dessa floresta, que ela tem um índice de pluviosidade de 1.400 milímetros por ano. Chove bastante, só que é menor quantidade do que a floresta pluvial tropical. E nós vamos encontrar aqui temperaturas moderadas. Uma das características principais desse tipo de domínio é a presença das araucárias. Araucária augustifolia. É conhecido como pinheiro do Paraná. E é um tipo de gimnosperma, pessoal. Vamos lembrar que gimnosperma é uma planta que não tem a presença de flores e de frutos. São plantas que produzem sementes nuas. São parentes distantes dos pinheiros, aquele tipo de árvore que é muito utilizado para enfeitar ali na época do Natal, ok? E o principal bioma, floresta das araucárias, ou mata das araucárias. E ela apresenta aqui uma característica interessante, é que ela tem aqui 3 estratos, ou seja, 3 andares vegetais bem definidos. Nós vamos encontrar o estrato arbóreo, que vai ter as árvores maiores, o estrato arbustivo, ou seja, arbustos, árvores de pequeno porte, e o estrato herbáceo, que é formado principalmente pelas gramíneas. Então, 3 estratos bem definidos. E um dos produtos muito utilizados da floresta, do domínio das araucárias, é o pinhão, uma semente produzida pelas araucárias. Vamos lembrar que as araucárias são conhecidas como plantas gimnospermas. Então, elas produzem sementes nuas. E é um importante alimento para muitos animais, como, por exemplo, o serelepe, que é um esquilo brasileiro. Nós temos o tatu, ok? Que é da família das hipodíneas, ou das hipodídeos. Ok? Nós temos a gralha azul, que é um animal característico também desse ambiente. A gralha picaça. E no caso do domínio das araucárias, nós temos a mata de araucárias tem sido intensamente devastada pelo ser humano, principalmente pela exploração excessiva de madeira, com a reposição feita com outros tipos de pinheiro. Hoje está reduzida a menos de 2% da área de ocupação que ocupava originalmente. Então nós temos esse tipo de ambiente também, é um ambiente muito explorado
pelo homem. Domínio dos cerrados. Então, o que a gente tem para falar sobre o cerrado, né? Principalmente, nós vamos encontrar esse domínio aqui no Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Minas Gerais. Nós vamos encontrar também alguns locais aqui do Maranhão, do Piauí também, que a gente vai encontrar o cerrado. O cerrado é um tipo de bioma que é pertencente ao bioma mundial conhecido como savana. Então, a savana brasileira é conhecido como cerrado. E aí nós temos o exemplo do domínio dos cerrados. Certo, pessoal? Existem também áreas de cerrado na Amazonas, em São Paulo, no Paraná, na Paraíba, na Bahia e em Pernambuco. Esses são os ambientes onde a gente vai encontrar cerrado. Então, quais são as características do cerrado, né? Nós temos clima bastante quente, com estações de seca rigorosa, correspondente ao inverno, embora chova bastante em certas épocas do ano. Então, como o clima é bastante quente, essa vegetação ela precisa ter adaptações essas que diminuem o processo de evapotranspiração. E aí nós vamos ver alguns exemplos, né? Quais são as características que essa vegetação do cerrado vai apresentar? Nós temos exemplo são plantas rasteiras, até mesmo árvores, geralmente não muito altas, com aspecto típico. Quais são os aspectos dessas plantas? Caules retorcidos e casca grossa. Então, essa casca grossa, ela vai principalmente auxiliar para que a planta não perca água facilmente. Então, essas são as características. Árvores que também geralmente estão distantes umas das outras. Nós vamos encontrar bastante ambientes com vegetação herbácea, gramíneas, certo? Então, como a gente pode observar na imagem aqui, olha, ó, árvores de troncos retorcidos, casca grossa. Outra característica é que o cerrado ele está submetido a dezenas de milhares de anos ao fogo. O fogo, pessoal, ele é importante, tá? É um fator importante no bioma, ocorrendo geralmente nos períodos secos. O fogo para o cerrado ele é importante em pequena quantidade. E é um fogo que é provocado principalmente por eventos naturais, como um raio que cai numa árvore e essa árvore acaba queimando e aí aquele fogo termina espalhando para algumas regiões do cerrado. Aí você me pergunta, professor, por que o fogo é importante? Não está destruindo ali? Bem, o fogo ele termina matando alguns vegetais, mas muitas espécies de vegetais, para que elas consigam, para que as sementes dessas árvores possam germinar, ela tem que ter o processo de dormência quebrado. Tem que haver a quebra da dormência. Então, existem algumas sementes que se elas se elas não fossem expostas ao fogo, elas não germinariam. Então, o fogo é necessário principalmente para a germinação de muitas sementes que pertencem às espécies aqui do cerrado. Mas vocês sabem que o fogo também ele pode ser descontrolado, principalmente quando ele é provocado pelo homem. Então, essa sementinha aqui do cerrado, ela só germinou porque teve a quebra da dormência. Apesar de importante fator natural, o fogo também é provocado pela ação humana. Aí tem o problema, né, pessoal? Muitas pessoas que trabalham ali no cerrado, principalmente agricultores, eles usam o fogo para limpar grandes extensões de terra. E esse fogo termina entrando no processo de descontrole e ali pode matar muitas espécies de seres vivos. Muitas plantas nativas do cerrado possuem raízes profundas e conseguem retirar água de lençóis subterrâneos, superando assim a falta de água na região superficial do solo, própria da estação seca. Então, essa planta aqui, ela consegue sobreviver bastante por causa da raiz, consegue chegar a grandes profundidades. Pessoal, nós vimos aqui bastante características de cada bioma. Uma coisa que vocês devem ter percebido é que quando eu falo de um bioma brasileiro, eu sempre tento comparar esse bioma brasileiro com o bioma mundial. Por exemplo, floresta amazônica, eu disse que é um bioma brasileiro pertencente ao bioma mundial, conhecido como floresta pluvial tropical. Inclusive, nós temos o domínio amazônico e de Mata Atlântica, que também pertence a esse bioma mundial de floresta pluvial tropical. Então, sempre que tiver um bioma brasileiro, a gente vai estar associando ele com um bioma mundial. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula sobre biomas brasileiros. A gente ainda vai falar mais sobre isso. E eu aguardo vocês até a próxima aula. Tá bom? Tchau!